Então, olá a todos. Estamos iniciando mais um episódio do programa Investigações sobre o Viver. E hoje nós iremos falar sobre um tema que é um texto de Helena Petrovna Blavatsky, uma figura bem conhecida aí do meio teosófico, não só do meio teosófico, né, mas do meio ocultista, espiritualista, esotérico, filosófico, cofundadora da Sociedade Teosófica e considerada por muitos aí a mãe do esoterismo moderno, né? Bom, ela trouxe esse texto, eu até tenho aqui, né, um resuminho, né? Então, 1890, já faz aí mais de 130 anos que ela trouxe esse texto aí, disponibilizou ele. Inicialmente, ela trouxe esse texto para o seu núcleo interno de estudantes. Esse é um tópico que vai estar relacionado com alguns degraus da escada de ouro, inclusive, essa questão do codiscípulo. Então, Blavatsky tinha seus codiscípulos, né? Como que funciona isso, né? Na terminologia teosófica, Blavatsky não era considerado uma mestra. Mestre, na terminologia teosófica, é algo muito específico. Muita gente faz bastante confusão com isso, mas mestre na terminologia teosófica seriam pessoas, seres humanos, vivos, né? Outra confusão que muita gente faz, né? Às vezes acha que são seres etéreos, né? Que estão em mundo invisível, e não é o caso. Então, seres humanos que saíram, né, do karma compulsório, né? Não precisariam mais reencarnar, mas voltam por amor à humanidade, voltam num tipo de reencarnação diferente e pela própria vontade, né? Pelo exercício da própria vontade, né? Nós reencarnamos ainda porque temos necessidade de reencarnar, né? Não é o caso deles. Então, Blavatsky, como não estava nesse cenário, ela não era, na terminologia teosófica, considerada mestra. Não nesse sentido, né? Mas ela tinha codiscípulos. Esse é um tema que se fala pouco, não vejo muita abordagem sobre esse tema, mas é um tema que eu considero bastante interessante, né? Mas mais para frente eu vou falar mais dele quando a gente chegar no degrau da escada de ouro, que fala justamente sobre essa questão aí do codiscípulo. Mas ela tinha então um núcleo interno de estudos, na época chamada de seção esotérica da Sociedade Teosófica, e nesse núcleo interno, então ela compartilhava alguns textos mais avançados e orientando para que a teosofia fosse uma vida prática, né? Fosse não só mais do que filosofia especulativa, que fosse algo que as pessoas pudessem viver em suas vidas, né? Então, eu vejo muita gente, inclusive eu, quando comecei a estudar, muitas vezes a gente tem dificuldade em encontrar qual que é a prática da teosofia. Então, isso eu acredito que seja uma dificuldade de muitos estudantes, né? Porque você se depara com um mundo de informações, de textos, de livros, né? Não só de Blavatsky, mas de outros autores, mas principalmente de Blavatsky, né? Tem muito texto de Blavatsky. A editora teosófica, inclusive, agora está publicando, né, uma coleção, os Collected Writings, né, que são os textos, são os livros que reúnem todos os artigos de Blavatsky, praticamente todos os artigos já publicados de Blavatsky. E para vocês terem uma ideia, são 14 volumes de aproximadamente 600 páginas cada um. Então, assim, ela escrevia muito, né? Escrevia artigos para revistas e assim por diante. Mas então, nesse mar de informações, muitas pessoas podem se perguntar, né? Mas e aí, como que eu pratico tudo isso, né? Porque tem muitas informações, tem informações sobre criação do universo, tem informações sobre mundos invisíveis, o que acontece depois da morte e assim por diante. Mas e aí, como é que eu vivo? O que eu faço agora, hoje, agora, né? Gostei, me identifiquei, e agora? O que eu faço? Então, esse núcleo interno de Blavatsky, seus aprendizes, poderíamos dizer assim, tinha justamente essa proposta de ter um núcleo interno na Sociedade Teosófica que fossem as pessoas que, mais do que pensassem sobre esse assunto, falassem, escrevessem sobre esse assunto, vivessem de acordo com essa proposta. Então, ela
revelou, nessa época, a escada de ouro, né? Segundo ela, segundo as palavras dela, né? Então, com o objetivo de ajudar o progresso de cada estudante, aproveitando a experiência diária de cada um deles, de modo que atingissem, né, a sabedoria necessária através de uma vida nobre e de serviço corajoso à humanidade. Então, a gente percebe aqui que a ideia de Blavatsky quanto à prática teosófica seria algo para ser praticado no dia a dia. O que é diferente, então, por exemplo, muitas pessoas têm uma predisposição mais ritualista, por exemplo. Então, isso até na literatura teosófica se estuda, quando se estuda os 7 raios, né, os 7 temperamentos humanos. Tem um livro da editora teosófica sobre isso, inclusive. Tem uma apresentação minha, inclusive, na TV Suprem sobre esse tema específico. Então, a gente vê, né, que todos nós temos, apesar de termos uma essência comum, cada um de nós tem um temperamento, tem uma maneira de se relacionar com o mundo. E algumas pessoas têm uma inclinação maior para a prática ritualista. Certamente, essas pessoas, quando chegam na sociedade teosófica, podem ficar um pouco, sentir falta, né, dessa parte mais ritualista que realmente praticamente não tem, né? O pouco que tem geralmente é adotado de outras tradições, né, como o Festival de Vesak, né, que vem da tradição budista e assim por diante. Então, porque Blavatsky tinha essa ideia, e muitos, né, teosofistas têm essa ideia, de que a prática é justamente na vivência, justamente no nosso dia a dia. É a maneira como a gente vive. E não exatamente simplesmente, né? Claro que o ritual tem sua função, obviamente, né? Então, a pessoa pode continuar ritualista e participar do movimento teosófico, né? Ela pode praticar os rituais na religião a qual professa, né? E ter o estudo filosófico e essa questão mais prática dentro do ambiente teosófico. Mas a ideia dela era um pouco nesse caminho, assim, né? Que é mais um estilo de vida, né? Uma maneira de ver o mundo. Bom, antes de chegar na escada de ouro, são 13 degraus, né, da escada que ela apresenta. Eu vou falar de todos e ler alguns comentários do Sidney Cox, que era um teosofista muito proeminente da época. Mas antes ela abre com 2 afirmações que eu considero bem interessantes, assim, né, da gente refletir. Então ela diz assim que aquele que não retira a sujidade que pode ter contaminado a sua fonte de inspiração, não ama a sua fonte de inspiração, nem honra a si próprio. Então, fonte de inspiração a gente pode aí interpretar de várias maneiras, né? Então, o nosso eu espiritual, nossa fonte original, né? Então, ela está falando nessa escada de ouro de uma espécie de purificação. Então, que nós teríamos que fazer uma espécie de purificação para sermos úteis, né? Sermos veículos apropriados. Então, percebam, por exemplo, nas cartas dos Mahatmas, quando um dos mestres de Blavatsky fala sobre Atman, por exemplo, na tradição indiana, Atman traduzido como alma, né? Na terminologia teosófica seria algo mais como espírito, né? O mestre diz assim, que Atman já está presente, né, nos outros veículos, já está presente, não é algo separado, né, quando se estuda os 7 veículos da consciência, Atman não é algo separado, mas já é onipresente, né, está em tudo, de fato, mas carece de veículo de percepção, ou seja, a gente não consegue perceber essa unidade, né, essa única vida da qual nós fazemos parte, da qual todos nós partilhamos. Então a gente não percebe, mas ela está aí agora, né? Nos permeia, somos nós, né? Somos essa vida e tudo que está ao nosso redor é essa única vida que pode ser. Outra afirmação que ela traz, que eu considero bem forte, inclusive, aquele que não defende os perseguidos, nem os indefesos, que não partilha a sua comida com os famintos, nem tira água do seu poço para os sedentos, nasceu demasiado cedo na forma humana. Eu acho essa afirmação muito forte, né? Então, em resumo,
ela está dizendo que quem não é capaz, né, de um ato de solidariedade com os necessitados, nasceu como ser humano cedo demais, é isso que ela está dizendo, né? Então não estava pronto ainda para viver essa experiência humana, né? Ainda falta alguma coisa, ou seja, não desenvolveu o seu próprio senso de humanidade, né? Ainda é algo precoce, é algo que carece de desenvolvimento e aprimoramento. Essa afirmação, apesar de forte, para quem conhece, né, a linha de pensamento e o texto de Blavatsky, não é relativamente uma surpresa, sendo que a única definição que Blavatsky traz de teosofia, que eu não sei se todos sabem disso, né, Blavatsky traz muitas informações, mas ela só em um momento define o que poderia ser teosofia. Ela deixa a teosofia meio indefinida na sua obra, o que seria essa tal de teosofia. Na sua única tentativa de explicar, ela diz: teosofia é altruísmo. Então, teosofia não é erudição, não é memorização, não é ascetismo. Teosofia é altruísmo. Então, se você percebe a vida una, se você é capaz de perceber a vida una, talvez não haja outro caminho a não ser servir, hein? Servir a vida una da qual você faz parte. Acho que essa é a questão, né? Então, eu vou ajudar o outro. Não, é que não tem outro. Então, você... É uma ideia presente em outras tradições indianas. Então, a gente sabe, né, que a principal fonte aí de inspiração e referências da literatura teosófica são as tradições da Índia. Então, você tem na Vedanta, né, no Advaita, essa ideia da não dualidade, e, enfim, em outras tradições que você tem muito forte ideias semelhantes. Bom, então vamos para os 13 degraus, né? Não vou me enrolar muito porque são bastante, então, para não prolongar no tempo. O primeiro degrau da escada de ouro é o que Blavatsky chama de vida limpa. Bom, aqui tem um comentário, né, do Sidney, né, que é o comentarista ali que trouxe parte do texto, que eu não trouxe o texto dele na íntegra, mas é fácil encontrar na internet esse texto na íntegra. Eu trouxe alguns pontos para a gente comentar. Então ele faz uma referência à vida limpa no sentido pensando na água, né? Ele traz esse exemplo da água. Então, a água quando está contaminada não deixa de ser água, né? Mas ela provavelmente não vai estar própria para a gente consumir, né? Não vai estar potável e assim por diante. Então, você tem que fazer de alguma maneira, né, uma purificação. Diz ali, né, uma vida limpa é aquela que, se for inundada por luz, não revela nada vergonhoso. Acho que esse é um bom termômetro, talvez, para a gente entender esse conceito. Claro que a gente tem que cuidar para não cair no moralismo, né? A gente tem que cuidar para não levar esse entendimento para questões temporais e culturais. É claro que muitas vezes nós temos vergonha de alguma coisa na nossa vida, mas é por uma questão de que você vai sofrer algum tipo de preconceito, alguma coisa assim, né? Mas eu acho que um bom exemplo é a questão da mentira e da verdade, né? Então, quando a gente conta uma mentira sobre alguém ou sobre nós mesmos, né, é algo que a gente tem que esconder, algo que a gente tem que ocultar, porque uma vez que os fatos se revelam, a nossa argumentação, a nossa postura, as nossas afirmações, elas caem por terra. Então, uma vida limpa talvez fosse isso, né? Fosse uma vida onde não há nada para se revelar além daquilo que nós já somos. Assim é o meu entendimento. Então, você não tem nada para ocultar, você não tem nada para esconder. Você é aquilo, e tudo bem, e não está ferindo ninguém, né? Não está provocando nenhum tipo de agressão às outras vidas que fazem parte da mesma vida da qual nós somos, e tudo bem, né? Então, esse seria o primeiro degrau. Os 4 primeiros degraus, eles estão relacionados. Eles dizem muito respeito a autoconhecimento, né? A maneira como nós nos portamos no mundo. Então, ele está muito focado
nessa direção. O segundo degrau, mente aberta. Então vejam, né, eu comentei a questão da vida limpa, que a gente tem que ter cuidado, muitas vezes, ao interpretar um texto, para a gente não cair em moralismo, em algo nesse sentido. Até porque o próximo degrau, né, a mente aberta, colocaria por terra, né, qualquer tipo de pensamento nesse sentido. Então, o segundo degrau da escada de Blavatsky, pensando numa escada como algo que vai num progresso, né? Então os degraus estão relacionados. Eu não posso seguir o próximo degrau sem o primeiro e assim por diante, né? Então eu não posso chegar na mente aberta sem a vida limpa e eu não posso chegar no próximo degrau sem a mente aberta. Olha que interessante, né? Então não pode haver nem aceitação nem rejeição a priori. Novamente, né, na tradição indiana, você tem esse conceito de que, isso inclusive está nos textos de Blavatsky, na Voz do Silêncio, né, ela diz: a mente é assassina do real. Ó discípulo, mate a assassina. Essa é uma afirmação bem conhecida dela. Por quê? Porque a nossa mente, ela já traz consigo muitas interpretações. Então nós já vimos, nós conhecemos uma pessoa. Aí no primeiro momento a gente diz, né, o santo não bateu, né, o santo não bateu com da pessoa. Então eu já tenho uma visão negativa daquela pessoa. A segunda vez que eu vejo aquela pessoa, eu já penso, ixi, lá vem o chato, né? Lá vem, né? Então assim, pronto, eu já eliminei a possibilidade de conhecer aquela pessoa, né? Eu já eliminei a chance dela de se apresentar, de mostrar realmente quem ela é, de mostrar suas virtudes e assim por diante. Eu já eliminei aquela possibilidade. E isso vale para todo o resto. Então, quando nós temos uma ideia pré-concebida sobre qualquer coisa, nós eliminamos a possibilidade da experiência real. A vida em meditação, a mente meditativa, ou a mente com sabedoria, é justamente aquela que não traz uma sequência de interpretações já construídas. É óbvio, né, que para uma vida prática, nós temos que utilizar o nosso conhecimento prévio, né? Óbvio que para chegarmos aqui, cada um teve que dirigir seu carro ou pegar um transporte público, e para isso você tem informações que você vai ter que utilizar, óbvio, né? Mas para que a vida se revele na sua verdadeira grandeza e para que possamos ter consciência da realidade de fato, a gente tem que estar atento ao que está acontecendo naquele momento, sem se preocupar tanto em já trazer uma resposta. Isso é difícil, é fácil falar, né? Mas é muito difícil, porque a nossa mente, ela detesta o desconhecido, né? Ela teme o desconhecido, não vou dizer detesta, né? Ela teme o desconhecido, e ela tem uma pressa, uma ânsia por respostas. Então a nossa mente responde mesmo quando não tem a capacidade de responder. Ela cria, né? Ela cria a resposta, ela compara, é como um software. É tipo o ChatGPT hoje. Mesmo que ele não tenha a resposta, ele vai dar uma resposta, né? Por quê? Porque ele compara isso com aquilo e tem que dar uma resposta e vai dar. A nossa mente vai nesse caminho. Então calar o falador é muito difícil, parece simples, mas não é. É um exercício de uma vida e, para quem é adepto de uma visão reencarnacionista da vida, é tarefa para mais de uma vida, inclusive. Então, uma ideia que nos cause rejeição a princípio tem que ser analisada. Por que está causando rejeição? Até uma questão meio psicológica, né? Por que algo ali me incomoda, né? Pois podemos estar a ser vítimas do nosso próprio preconceito, que geralmente é o que acontece. Princípios mais estreitos devem dar lugar a princípios mais abrangentes e inclusivos. Então, está aí o segundo degrau da escada de ouro de Helena Blavatsky. Eu esqueci de comentar antes, né, mas eu comecei falando que esse texto era para o seu núcleo interno de estudos. Ou seja, inicialmente, esse texto ele não era aberto ao público, né? Então, era um texto, não era secreto, né, mas era direcionado a certos estudantes. Mas, hoje, o texto já está na internet, né, então já é caminho sem volta, né? Já está na internet, então agora já é público, né? Então agora eu posso falar a respeito dele. Terceiro degrau seria o coração puro.
Aí, de novo, né? Coração puro. Poxa, como que eu vou interpretar isso sem cair em moralismo, né? Muitas vezes a gente cai. Por exemplo, muitas vezes a gente julga a superfície do estilo de vida das outras pessoas, né? Uma questão que essa semana eu andei refletindo por exemplo, a gente julga muitas vezes, vou dar um exemplo bem simples, bem banal, até para não me complicar muito. Mas, por exemplo, a gente, uma pessoa espiritualizada, o que seria, né, uma pessoa espiritualizada? Então, logo nós criamos uma imagem e um padrão de comportamento, né, uma pessoa com uma roupa especial, que fala com uma voz serena, tranquila, que senta na posição da flor de lótus e etc. Mas tudo isso, claro, é muito bom que a pessoa fale. Eu não dominei essa técnica ainda, né? Eu falo meio gritando, geralmente, né? Sou professor, em sala de aula a gente vai cada vez erguendo mais a voz, quando vê o professor da sala do lado vem reclamar. Então eu não dominei isso. Mas que bom, né? A pessoa que tem o autocontrole para não levantar o tom de voz à toa. Mas isso não significa absolutamente nada. Então a pessoa tem vários hábitos, claro, tudo ajuda, né? Mas, por exemplo, então daqui a pouco eu vou ver uma pessoa que tem hábitos, a pessoa fuma cigarro, por exemplo, né? Aí eu vou julgar, essa pessoa não é espiritualizada. Aí eu vou ver as fotos de Blavatsky da época, o Blavatsky fumava. Inclusive a maioria das fotos dela, ela tá com um cigarro na mão. Algumas fotos o pessoal apaga o cigarro, né? Edita ali, apaga o cigarro. Mas a maioria... Tem poucas fotos dela, né? Antigas, né? Que é século XIX. Então tem poucas fotos dela e a maioria ela está fumando. Então, só para dar um exemplo, né? De quanto a gente tem que cuidar para não cair, de novo, né? A questão da mente aberta, não cair em pré-julgamento e na questão do moralismo. Então, essas questões externas, elas são superficiais, né? Eu vi uma vez de um estudante, né? Que a vida interna de cada um, ninguém sabe. Então, muitas vezes a sabedoria está onde a gente não espera, né? A questão do coração, tanto Blavatsky quanto outros grandes místicos, né, o Ramana Maharshi e outros, afirmam, várias tradições, né, afirmam, né, que o coração seria a morada da alma. Então, onde habita essa consciência que transcende? Então, seria justamente na questão do coração, né? E tem várias tradições, você tem esse simbolismo, né? Sagrado Coração de Jesus e assim por diante. Então, o coração é um instrumento perceptivo que compreende e entende. O coração transmuta, pois enquanto a mente recebe e examina, o coração permite apenas a retransmissão daquilo que é verdadeiro. A palavra-chave desse passo é a transmutação e está ligada à qualidade intuitiva. Então vejam que nesse terceiro passo, já está se falando um pouquinho de intuição, né? Coração, morada da alma e assim por diante. Então se começa com um estilo de vida e já vai se encaminhando para uma percepção mais espiritual, que é o quinto passo, já chegaremos lá, o quinto degrau da escada, né? Que estaria relacionado com isso. O quarto seria intelecto ardente. Então, é aquela sede de saber, né? Então vejam que para Blavatsky o caminho teosófico, o caminho espiritual, não seria algo passivo, não seria algo, vou só me recolher aqui e ficar. Não, é algo de muita energia. É algo que a gente tem que colocar energia. Porque se a gente não coloca, né, a nossa natureza é ficar onde está confortável, né? Tá bom aqui, vou ficar aqui mesmo. E esse intelecto ardente, penso que é aquela sede de saber. Então, é aquela coisa que impulsiona o buscador. Né? A gente usa muito esse termo, né? O buscador espiritual. A gente busca, mas não sabe nem o que está buscando, porque ainda não compreende. Então, mas tem essa sede, né? que nos mantém em movimento. Na tradição budista tem uma ilustração sobre isso, que seria uma carroça, e uma das rodas da carroça está com um problema, né? Então cada vez que a roda dá uma volta tem um solavanco na carroça,
Então esse simbolismo ele representaria esse desconforto, né? Essa situação de desconforto. Tem uma frase que diz que o animal satisfeito dorme. Então se a gente está muito satisfeito, a gente descansa. Mas se tem um desconforto, se tem algo que a gente sabe que pode ser diferente, a gente se movimenta, né? E o intelecto ardente, ele está relacionado com o primeiro aspecto do Logos, inclusive. Então, para quem estudar na maneira como a literatura teosófica apresenta esse assunto, então, o primeiro aspecto do Logos seria justamente a vontade. A vontade é o nosso aspecto mais espiritual. A gente tem que ter vontade de fazer as coisas. Mesmo a vontade de entender esses assuntos. Vocês precisaram, né, exercer a vontade de vocês para, um sábado à tarde, se deslocarem até aqui, né? Senão nada teria acontecido. Então, o que diz o comentário, né? É mais do que ter uma mente aberta. É a ânsia, o ardor da procura por conhecimento. Está ligado ao aspecto da vontade, né? Primeiro aspecto do Logos. Então, esses 4 passos, como eu comentei antes, estão associados com o nosso desenvolvimento e controle do nosso estado físico, mental e emocional. Então seria um exercício de autoconhecimento e de autocontrole também. Então a gente está interiorizando, né, e colocando as coisas em ordem na nossa vida. Está relacionado com o eu inferior e são pré-requisitos para o 5º degrau. Então chegaremos nele agora. Clara percepção espiritual. Esse também, né, você tem, conforme a linha de crença de cada pessoa, cada um vai ter um entendimento diferente sobre o que seria essa clara percepção espiritual. Mas, vamos ver aqui o que dizem os comentários, né? É o reconhecimento que existe algo a mais. Eu diria mais do que reconhecimento, para muitos, é uma certeza. Eu não sei explicar, né? A gente não sabe explicar isso, né? Muitas pessoas despertam isso na infância, inclusive, né? Você sabe que tem algo. Você não sabe explicar. Você não compreende, mas você sabe, né? Eu lembro quando eu era criança, eu não sei que idade eu tinha, mas 5 ou 6 anos, que eu pensei assim, eu fiquei pensando sobre a morte, né? Eu sonhei que eu tinha morrido, eu fiquei pensando sobre isso, né? Um assunto que ficou, a criança de 5, 6 anos, né, pensando sobre isso. Mas é o que tinha, né, para aquele momento. E eu lembro que eu tentei me imaginar, assim, né, da minha consciência acabar, né? Eu fiquei tentando fazer assim, mas como? Como que a minha consciência vai acabar? Tipo, porque eu acho que ela já existia, eu lembro que eu pensei algo assim, eu acho que já existia antes de eu nascer, né? Então, como que ela vai acabar? Eu fiquei com essa indagação, né? E depois, estudando, a gente vai vendo que existem outros pontos de vista, ao menos. O eu no homem, né? Um plano na natureza para ele, uma visão de que existe um propósito maior da vida, uma clara reorientação da vida, que deixa de ser governada por circunstâncias externas. Então, você começa a colocar, de certa maneira, claro que todos nós temos as nossas obrigações mundanas, digamos, né? Todo mundo tem sua família, tem seu trabalho e assim por diante. Mas você começa a colocar esses assuntos no centro e todo o resto vai circundar essa busca, essa certeza, né, de que isso é prioridade. Isso é prioridade até porque talvez perdure, né? De novo, para quem é adepto da visão reencarnacionista da vida, talvez isso seja algo não só para essa vida, algo que acabe prevalecendo sobre as nossas demais experiências. Esses dias eu gravei com o Rafael Nascimento, a gente estava falando sobre um dos fundadores da Sociedade Teosófica, o William K. Jude. Ele é um dos 3 fundadores, né? Ele é o menos conhecido, né? Os mais conhecidos são Blavatsky e Olcott. E um dos motivos para ele ser menos conhecido é que ele acabou não indo junto com Blavatsky e Olcott para a Índia, quando eles transferiram a sede internacional para Adyar. Por quê?
Porque ele tinha compromissos profissionais, né? Ele tinha compromissos da vida dele, ele tinha o trabalho dele, ele não podia sair dos Estados Unidos na época, né? Que inicialmente foi fundado em Nova York. Então, mas nem por isso, né, deixou de ser um grande estudante, escrever livros e assim por diante. Então, ele tinha isso como prioridade, mas ele tinha também outros compromissos kármicos, né, que o faziam com que ele não tivesse tanta disponibilidade assim para se mudar para outro país, por exemplo, naquele momento. Chegamos no ponto, então, né, que fala desse tema do codiscípulo. Fraternidade para o seu codiscípulo, né? Então, o Sidney Cook, não sei como é que pronuncia o nome dele direito. Cook, tipo biscoito, Cook. O Sidney Cook, ele, por algum motivo que eu não sei, talvez para facilitar, talvez para tornar mais didático, ele meio que eliminou esse degrau, né? Porque ele mudou esse degrau, né? Ele traduz como fraternidade para com todos. Então, muitas traduções, talvez vocês encontrem dessa maneira. Fraternidade para com todos. O que também é bem interessante, mas não é exatamente o que Blavatsky escreveu, né? O texto original de Blavatsky pode ser encontrado no volume 7 dos Collected Writings. Ainda não tem em língua portuguesa ainda, mas a editora Teosófica irá publicar aí. Vai demorar um pouquinho ainda, porque são 14 volumes, né? Então, mas daqui a um tempo terá os Escritos Compilados, que é a versão em língua portuguesa. Então, no volume 7 tem o texto original, né, da Escada de Ouro da Blavatsky. Bom, por que muda um pouco o sentido? Né? Porque, ok, fraternidade para com todos, né, está relacionado com o altruísmo, está relacionado com o que Blavatsky, inclusive, já escreveu nos degraus anteriores. Mas, essa questão do codiscípulo, eu acho interessante. Existem alguns autores que dizem que, enquanto nós não estamos prontos para um mestre de sabedoria, de acordo com o que a terminologia teosófica chama de mestre, nós somos instruídos por estudantes avançados. Então, essa questão do codiscípulo é muito interessante, né? Porque, por exemplo, nesse momento, só nesse momento, de alguma maneira, vocês estão sendo meus codiscípulos, né? Vocês estão aqui ouvindo o que eu estou dizendo. Em outra atividade, pode ser que eu sente aí e outra pessoa venha falar aqui. Então, se inverteu o papel. Então, me parece que essa ideia do codiscípulo, ela está profundamente ligada com a ideia da terceira joia do budismo, que é a Sangha, né? Essa irmandade. Então, é necessário, para que a gente aprenda, todos nós na escola, né, a gente vive isso, né? Além da escola, do material didático, do professor, tem uma coisa muito legal na escola, que são os colegas. E a gente aprende muito com os colegas. Então, parece que na Senda Teosófica, como Blavatsky descreve, essa questão dos colegas de jornada, os colegas de caminho, é algo muito importante, né? É algo bem importante, bem relevante. E a gente aprende com eles. Então, tem essa questão de um aprende com o outro. Em alguns momentos, você vai ter um estudante muito avançado, como era o caso de Blavatsky. Então, ela tinha ali as pessoas mais próximas, né? Os seus aprendizes. Então, ela fala, né? O comentário, né, fala das nossas vidas, das nossas reencarnações anteriores, né? Com certeza estivemos ligados a diferentes religiões, religiões essas, né, que, como sabemos, têm uma base comum, segundo o que afirma a literatura teosófica. Então, esse passo está relacionado, né, com os outros degraus que vêm a seguir, que fala da prontidão em receber e dar instruções, né? Então, essa fraternidade com o seu codiscípulo é bem isso, você fazer essa troca que é necessária, extremamente necessária, ao menos na maneira que eu entendo, e com um sentimento real de irmandade, né? Então, fraternidade, né, vem de frater, né, que é irmão. Prontidão para dar e receber conselhos e instruções. Então, vejam como esses tópicos estão relacionados. Esses passos, então os 4 primeiros, né, estão relacionados com nosso autocontrole físico, emocional e mental. O 5º com a revelação espiritual, né, clara percepção espiritual. E os que a gente está abordando agora estão relacionados com a nossa convivência com as outras pessoas. Então, como que a gente se relaciona com as pessoas ao nosso redor. Então, prontidão para dar e receber instruções, conselhos e instruções.
Aqui a gente tem dois movimentos, né? Um movimento para fora e um movimento para dentro, né? Então, dar instruções é mais difícil do que parece. Por quê? Primeiro porque eu posso fazer isso com arrogância, eu posso fazer isso achando, né, que eu realmente entendi, então você me ouve que realmente eu sei o que você precisa aprender. E a gente sabe que não é assim, né? Ao menos falando de teosofia, realmente não é assim, né? Nós somos todos aqui estudantes e pobre de nós, né? Estamos ainda arranhando esses assuntos, para talvez numa futura vida aí entender com maior abrangência. Então, dar instruções é algo que não é tão simples quanto parece, porque você tem que fazer isso com consciência de que o que você está falando talvez não seja a maneira mais adequada, talvez o seu entendimento, provavelmente o seu entendimento, não é o mais adequado, mas é o que você tem a oferecer e por isso você deve partilhar, porque é um movimento, né? Quanto mais a gente partilha, mais a gente compreende, inclusive. Então, quando a gente prepara uma apresentação, quem é professor ou já deu palestra ou aula sabe disso, né? Então, tem uma frase, né? Quem ensina aprende 2 vezes. Que quando a gente revisa, né, o conteúdo e fala, e a gente vai ampliando o nosso entendimento sobre isso. E outro que pode ser útil para mais alguém. Por mais que você não tenha a melhor compreensão, pode ser útil para mais alguém. Nem que seja para a pessoa discordar, inclusive. Que muitas vezes a gente aprende muito, eu ao menos aprendo muito. Eu aprendo muito com pessoas com as quais eu discordo. Então a pessoa apresenta um ponto de vista, eu digo assim, mas acho que não é bem assim. E daí, né, você fica desenvolvendo, mas se não fosse a semente que aquela pessoa lançou, talvez você não tivesse chegado àquela compreensão. Possivelmente não naquele momento. Então, é um aprendizado bem interessante. E receber instruções é mais complicado ainda, né? Porque aí você tem que parar para ouvir. Muitas pessoas, não é o caso de vocês, com certeza, né? Estão todos aqui parados me ouvindo. Não é tão simples, né? A gente gosta muito de falar, a gente gosta muito de impor o nosso pensamento, nossas ideias, mas parar e ouvir de verdade, né? Não só esperar a pessoa parar de falar para depois contra-argumentar, não é isso, né? Então parar e ouvir de verdade, refletir realmente sobre o que a pessoa está dizendo, não é, ao menos acho que não é tão simples quanto parece, né? Mas a gente vai tentando. Então, nesse passo é importante perceber que a oferta de um conselho pode não implicar a aceitação por parte do outro lado. Então tem mais isso também, né? Porque às vezes também não é troca de informação, às vezes parece que é competição. Eu já vi muito isso, assim, que muitas vezes a pessoa, isso no meio teosófico é comum até, na verdade, né? A outra pessoa não para de argumentar porque não aceita que a outra pessoa tem uma visão diferente, né? Então a pessoa tem uma visão diferente, tem um entendimento diferente, você não precisa concordar e está tudo bem, né? Em algum momento vocês param e vão para casa descansar, né? Porque eles são... Mas às vezes, né, as pessoas não param porque não aceita, né? Quer convencer. E acho que não é bem esse o nosso papel. O texto dá a entender também que não seria, né? Não devendo isso gerar qualquer desconforto ou preocupação. Esses dias eu gravei com o Pedro Oliveira. Quem não conhece, o Pedro Oliveira é um grande teosofista, hoje mora na Austrália, já foi secretário internacional da Sociedade Teosófica, e ele falou, né, a gente estava falando sobre o Sri Ram, que o Sri Ram, as pessoas ofendiam ele, muitas pessoas, né, ofendiam ele, e ele no minuto seguinte ele já esquecia aquilo ali, tipo, ele não carregava para ele, né. E ele contando que ele teve pessoas que ele conheceu que se ofenderam e nunca mais falaram uma com a outra pro resto da vida. Então vejam como é difícil isso, né? Claro, somos seres humanos, né? Nós não somos máquinas, então não é tão simples quanto parece. Mas é da gente parar para pensar, né? O quanto às vezes a gente carrega uma ofensa e aquilo ali nos tortura, porque a gente fica remoendo aquilo ali pro resto da vida. A gente fica revisitando aquele momento. Nós vivemos um momento desagradável, às vezes a outra pessoa nem lembra mais daquilo, e nós ficamos remoendo aquele momento. Nós ficamos reconstruindo na nossa mente. É o sofrimento mental, né? Então, a nossa mente está fazendo um sofrimento que nem existe mais. Aquele momento já passou. Escutar um conselho pode ser ainda mais difícil. Devemos ser humildes e saber retirar aquilo que é bom e verdadeiro, né? Então, a gente sabe que, obviamente,
A gente não precisa fazer o que a outra pessoa está falando, obviamente, né? Nós temos que, inclusive, exercitar o nosso discernimento, e os próximos degraus irão falar disso. Nós temos que exercitar, né, o nosso discernimento. Geralmente, o símbolo para discernimento é uma espada, né? Então, o discernimento ele divide, né? Divide o que eu vou aproveitar, o que eu não vou aproveitar. Então, a gente tem que ter essa capacidade de fazer escolhas. Lembrem do intelecto ardente, né? Que é lá um dos primeiros degraus da escada de ouro. Então, não é algo de aceitação passiva, né? A gente tem que cuidar da questão da fé cega, né? Leal sentido de dever para com o instrutor, né? Aqui já começa a falar um pouquinho sobre essa questão do próprio discipulado, porque o nosso instrutor pode, inclusive, antes eu falei muito da questão dos colegas de estudo, mas os nossos instrutores podem ser, inclusive, pessoas que já não vivem mais aqui conosco, né? Nesse plano de existência. Então, eu ouvi esses dias, né, que o livro ele é quase uma máquina do tempo, né? É uma mensagem que você envia para o futuro, para as pessoas. Então, nós todos estamos aqui aprendendo com Blavatsky, que ela viveu no século XIX. Existem outros, né, se a gente pensar em filosofia grega, então a gente volta mais ainda no tempo. Então, nós temos instrutores que viveram no passado, e a gente está ainda aprendendo com eles, né? As suas palavras ainda ecoam para a humanidade. Então aqui diz o comentário, né? Nesse passo é importante perceber que a oferta de um conselho pode não implicar a aceitação por parte do outro lado, não devendo isso gerar qualquer desconforto ou preocupação. Escutar um conselho pode ser ainda mais difícil, devemos ser humildes. Mas tem, eu lembro, né, de parte do que ele comentou, tem também a questão de, por exemplo, isso vale tanto para pessoas com quem a gente convive, quanto pessoas do passado, os instrutores atemporais, né? Muitas vezes nós discordamos de algo que essa pessoa falou, às vezes porque ou não compreendemos, ou porque o contexto da época era diferente, ou mesmo que pode ser que a pessoa estivesse errada também, inclusive, né? Ou não fosse a maneira mais apropriada, não fosse a coisa mais apropriada que ela esteja afirmando naquele momento. Mas aí a gente já descarta aquela pessoa, né? Então, eu encontrei uma incoerência aqui no texto de Blavatsky, então eu já descarto ela nunca mais. Então existe, ou pior, né? Ou provoca ofensas. Eu já vi muito isso, né? Claro que, para quem já frequentou outros meios espiritualistas e ocultistas, né? Vocês vão ver que Blavatsky é muito difamado, inclusive nesses meios. Muito mais do que outros autores. Claro que aí certamente tem muito de misoginia em cima, né? Obviamente, né? Mas, enfim, aí a pessoa desgosta e a pessoa já destrói a imagem, né? Então tem uma questão assim de... ok, não gosta, não lê, né? Mas, enfim, acho que existe um pouco aí de exageros, né, em algum momento. Outro degrau que é complicado também, que a gente precisa de discernimento para assimilar. Então, obediência diligente aos preceitos da verdade. Aqui fala, né, até da questão do fanatismo, não sei se copiei aquela parte que fala do fanatismo, né, que tem que cuidar, né, a gente tem que cuidar também para... Daqui a pouco a gente fala a verdade, e aí você adota, né, afirmações de um autor ou de uma corrente religiosa, filosófica, e às vezes você acaba passando por cima dos outros degraus, né? Então não podemos esquecer dos outros degraus lá, de não ter preconceito, de ter uma vida limpa, de ser fraterno com todos, né? Então, por isso que esses vêm depois, porque eles são mais complicados. Porque uma coisa é a verdade, outra coisa é o que a gente entende como sendo ela. Então, nosso discernimento é limitado, e isso é um fato. Então, nós temos que ter essa consciência de que nosso entendimento ele vai até um ponto, mas ele não é absoluto, né? Nem tem como ser, inclusive. Blavatsky diz que a mente finita não consegue conceber o infinito. Então, enquanto estamos nessa condição humana aqui, não tem nem como nós assimilarmos tudo de maneira plena, né? Sempre haverá limitações. Esse passo implica, né, confiança na verdade, que o desvelar da percepção espiritual nos revela. Então, já está falando um pouquinho além, né, do nosso discernimento também puramente
mental e racional, né? Já está falando um pouquinho sobre a percepção direta, né? Questões intuitivas. Não significa aceitação cega, inatividade mental dócil ou qualquer outro estado negativo. Pelo contrário, a vontade é concentrada e compelida a obedecer à verdade. Então, novamente, né? Então não é achar talvez um guru e seguir cegamente ele e fazer tudo o que ele ordena, né? Não é exatamente isso que está falando. Então aqui, né, enquanto os degraus 1 a 4 são qualificações pessoais, os 5 a 9 são expressões de relacionamento, fraternidade, dar, receber conselhos, instrução, dever e obediência, portanto, envolvem mais de uma pessoa. E agora vamos para os finais. Resistência corajosa às injustiças pessoais. Esse aqui, até o comentarista traz a própria vida de Blavatsky, né, como exemplo, né? Então Blavatsky foi e continua até hoje, né, sendo difamada e tudo mais, né? Você tem o relatório da Sociedade para Pesquisas Psíquicas, né, que a difamou na época, se retratou 100 anos depois, quando ela não estava mais aqui, né? A Sociedade para Pesquisas Psíquicas se retratou do seu relatório na época. E tem um livro, inclusive, sobre isso, publicado no Brasil pela Editora Teosófica, que traz, né, essa retratação aí com detalhes e os motivos, né, por que se retrataram e assim por diante. Mas Blavatsky sofreu inúmeras injúrias na época. Isso não quer dizer que ela a aceitou de maneira passiva. Não, elas muitas vezes, inclusive, com a ajuda do coronel Henry Olcott, chegaram a recorrer à justiça, né? Então buscar ali uma solução jurídica para aquelas questões, para muitas questões, mas ela suportou, né? Ela não desistiu do que ela tinha que fazer por causa disso. Isso não quer dizer que ela não se abalava, e inclusive se abalava, né? Isso inclusive prejudicou muito a saúde dela, principalmente ali no final da vida, por várias questões. Quem estudou, né, um pouco da vida dela sabe bem, né? Sua biografia mostra aí muitas situações bem difíceis assim, né, que ela enfrentou nesse sentido, né, da opinião pública e etc. Destemida declaração de princípios, novamente, né? A gente tem que cuidar para que esses princípios não sejam preconceitos, para que esses princípios não caiam na fé cega, então a gente tem que cuidar muito, né, com as palavras daqui para frente aqui, né, nos tópicos que a gente está chegando. Mas a questão de que quando você sabe que algo é certo, né, você sente no fundo, no âmago do seu ser, né, no fundo da sua alma que algo é certo. Você presencia uma injustiça, né, a gente não precisa de muito para isso, né? A gente pode usar exemplos muito fáceis, né, da gente visualizar, como a causa animal, por exemplo, né? Você presencia ali uma crueldade, por exemplo, ocorrendo. Quem assistiu, gente, filme de super-herói que é para chorar, Guardiões da Galáxia 3. Alguém assistiu esse filme? Gente, quem está afim de chorar, assistam esse filme aí, porque mostra, né, a questão de... Como é que é o nome do filme? Guardiões da Galáxia 3. É um filme de super-herói, só que mostra, claro, de maneira fantasiosa, ok, né? Mas mostra a questão de experiência com animais, né? Porque tem um personagem que é um bichinho e ele sofre experiências. Aí você assiste aquilo, aí você lembra que os bichinhos realmente são testados em laboratórios, não sei o que, aí é a fórmula certa para a gente chorar, né? Então, assim, a gente não precisa de muito para saber que um animal sente dor, etc. Estou usando um exemplo, né, que é fácil da gente visualizar. Então, assim, você sabe que é errado. E no momento que você se cala para isso, você, de certa maneira, é cúmplice, né? Então, mas, claro, muitas vezes é difícil falar, porque você vai ser hostilizado, você vai ser visto como chato, você vai ser visto como inconveniente, né? Então, principalmente quando você está num ambiente que todas as pessoas estão concordando com aquilo ali que você sabe que não que é errado, e você ter que se manifestar, não é fácil. Exige coragem, exige energia, né? Mas, segundo Blavatsky, é o que a gente deve fazer, né? Se a gente pretende trilhar esse caminho. Então é um teste, né? Os nossos conhecimentos, as nossas certezas e convicções, a gentileza e o tato, né? Não devem condicionar, então é bem isso, né? A
A gente quer sempre ser gentil com as pessoas, mas às vezes a gente não é ser grosseiro, né? Mas às vezes a gente tem que dizer algo que vai ser desconfortável ouvir. É necessário também. É como quando se educa uma criança. A gente quer só a parte boa, né? E brincadeirinha e tudo mais, mas muitas vezes você vai ter que dar limites para a criança, dizer para a criança que aquilo ela não deve fazer. Ela não vai gostar, ela vai chorar, ela vai ficar de birra, né? Mas é o correto a fazer, né? Mas também devemos ter cuidado dos perigos, né, do fanatismo, que pode conduzir efeitos opostos aos pretendidos. Então, a gente avança nesses degraus, mas sem esquecer os degraus anteriores. Valente defesa daqueles que são injustamente atacados. Então, estão relacionados aí, né, os pontos. O próprio exemplo que eu usei antes poderia ser aplicado aqui, né? Então, é bem isso, né? De novo, a gente vê uma injustiça, a gente sabe que é errado, a gente vê o sofrimento nos olhos daquele outro ser, daquela pessoa, ou seja, né, o reino animal, o reino vegetal, enfim, que seja. E a gente precisa de coragem para se manifestar, né? Precisa de coragem para fazer um movimento oposto ao qual, naquele momento, a maioria está fazendo. Então, está todo mundo indo para ali, mas você sabe que não, tem que fazer o caminho contrário. Então, tem que ter muita coragem, né, para defender os injustiçados, como Blavatsky disse lá no início, que era necessário. Aqui, novamente, né, se exige discernimento, pode ser relativamente fácil evitar que nós atiremos ao ajudar o outro, mas é difícil saber quando e como defender. Então, discernimento, né, para a gente saber qual é o momento também da gente fazer isso, para não acabar o tiro saindo pela culatra, né, a gente fazendo o oposto aí do que a autora está indicando. Uma mira constante no ideal do progresso humano, né? Então, mirar, não simplesmente observar, né? É o que eu falei antes. Então, você vai conduzir a sua vida da maneira que tiver que conduzir, obviamente, né? Sem se abster das suas responsabilidades kármicas com a sua família, com o seu trabalho e assim por diante. Mas você sabe qual é a prioridade e você coloca aquilo ali no centro. Você coloca como seu... Mesmo que, assim lá como o William Judge, né, um dos fundadores da Sociedade Teosófica, mesmo que você tenha compromissos profissionais que não lhe permitam se dedicar de maneira integral, né, ao que você gostaria, embora os compromissos profissionais e familiares serão laboratórios para você colocar em prática o que você está estudando, então, na verdade, não está totalmente desassociado à prática e estudo teosófico, espiritualista, assim por diante, mas você vai ter aquele foco. Né? Então, você vai agir de maneira útil, um compromisso com um grande plano, agora claramente percebido e compreendido e aceito por todos. Cada aspirante sobre a escada de ouro, de acordo com seu próprio ritmo, e no final tornar-se uma coluna do templo da humanidade, uma longa jornada, uma fascinante viagem compartilhada com outros irmãos o tempo todo. Então, essa questão do ritmo também é importante, né? Cada um tem seu ritmo, cada um tem seu tempo, cada um vai aprender da sua maneira, do seu jeito, e tá tudo bem, né? Seguimos juntos nesse caminho, nesse aprendizado, somos um. Obrigado por me escutarem e estou aberto a perguntas.